Oi, eu sou Alexandre, e esse anime é o Chainsaw Man. O anime começa com um jovem chamado Denji, que acorda numa fábrica velha e desgastada. Assim que ele abre os olhos, ele já tem que correr para o trabalho, porque está afundado em grandes dívidas. A situação dele é tão difícil que ele já até vendeu um rim e seu olho direito. Mas mesmo depois de fazer tudo isso, ele ainda deve uma fortuna. Sim, aproximadamente 38 milhões e 40 mil ienes. Por isso, ele trabalha caçando demônios, mas não sozinho. Ele faz isso junto com seu bichinho de estimação demoníaco, o Posta, que tem poderes de motosserra. E juntos, eles enfrentam outros demônios. E fazendo isso, o Denji ganha um pouco de dinheiro. E infelizmente, essa é a vida que eles vivem. Já que essa dívida gigantesca é com ninguém mais ninguém menos que a Yakuza. Sim, a maior organização criminal do Japão. Um certo dia, o Denji e o Posta encontraram um demônio em forma de tomate, que foi facilmente derrotado pela nossa dupla que já está há anos no serviço. Logo depois disso, o chefão da Yakuza aparece e disse que iria vender o demônio morto no mercado negro e que ele valeria aproximadamente 180 mil ienes. E descontando todas as contas e juros desses 180 mil, o Denji ficaria com apenas 1.800 ienes. E apesar de ser pouco, era assim que ele conseguiria sobreviver por mais alguns dias. Então ele comentou com Posta que o jantar daquela noite vai ser um pedaço de pão. Nesse mesmo momento, o motorista pergunta para o chefe da Yakuza por que eles contratam um moleque para caçar demônios. E o chefe explicou que o Denji está tentando pagar uma dívida antiga de seu falecido pai. E os verdadeiros caçadores de demônios jamais trabalhariam para a Yakuza, mas o Denji faz o que eles mandam. Então, a fim de provocar o Denji, o motorista chama ele de cachorro e oferece 100 ienes para ele comer um cigarro. E infelizmente, como ele precisa muito desse dinheiro, ele aceita. E o chefe da Yakuza diz que vai chamá-lo novamente quando um novo trabalho surgir. Depois de receber o dinheiro do motorista, o Denji tira o cigarro da boca e conta para o Posta que aquela grana vai dar para mais 3 dias. Então, eles voltaram para casa. Chegando lá, ele dá o pão para o Posta e diz que para as pessoas normais, comer pão com geleia é o básico, mas para eles, isso é um luxo muito distante. Ele ainda comenta que queria ter uma vida tranquila e que um dia ele sonha em ter uma namorada e sair para passear, mas duvida que isso vai acontecer. Enquanto viajava em seus sonhos, o Denji se lembra de seu pai, que se matou e deixou todas as suas dívidas para trás. E a Yakuza não teve nenhum pingo de dó dele e falou que ele teria um dia para pagar 70 mil ienes, ou ele iria se dar muito mal. E depois que ele recebeu esse aviso, o demônio da motosserra surgiu. Mas o Denji já tinha aceitado o seu destino e estava pronto para morrer. Mas assim que ele viu que o pequeno demônio estava extremamente machucado e também estava prestes a morrer, ele resolveu fazer um trato com ele e ofereceu seu sangue em troca de ajuda. E foi nesse momento que o Pacto pela Sobrevivência estava formado, e ele foi contratado como um caçador de demônios, já que não teria nenhum outro jeito dele conseguir aquele dinheiro em apenas um dia. E foi assim que ele negociou sua liberdade com a Yakuza. De volta para o presente, o Denji continua falando sobre seus sonhos com o Posta, falando sobre como ele queria comer um pão com geleia, jogar videogames e dormir agarradinho com uma garota. Mas logo em seguida, ele tossiu e muito sangue saiu de sua boca, o que o deixou extremamente preocupado, já que sua mãe tinha falecido por uma doença no coração. Nesse mesmo momento, o chefe da Yakuza bate na sua porta, avisando que um novo serviço tinha surgido. Então ele entrou dentro do carro e foi até uma velha fábrica que ficava no fundo de uma floresta. Assim que eles entraram no local, o Denji sentiu que algo estava esquisito, já que ele não tinha encontrado nenhum demônio, e o chefe da Yakuza que estava conversando com ele, de repente, ficou em silêncio. E assim que o chefe voltou a falar, com uma forma extremamente fria, ele comentou que o Denji é um cachorro leal, mas ele não suporta o cheiro de cachorros. E inesperadamente, o Denji tomou uma facada pelas costas, que também acertou o Posta. E o chefe da Yakuza então revela que ele fez um pacto com o demônio para obter mais poder. Mas na verdade, ele acabou apenas se tornando um peão. E assim como o chefe deles, todos os membros da Yakuza tinham se transformado em zumbi e viraram escravos daquele demônio. Imediatamente, o demônio zumbi, que odeia qualquer tipo de caçador, manda que todos os seus escravos matem o Denji. Mas mesmo gravemente ferido, ele não está pronto para desistir da sua vida. E segurando o Posta, ele começa a correr, o máximo que ele conseguia. Mas isso não foi suficiente. E ele foi encurralado e brutalmente acertado por todos os zumbis que estavam lá. No meio de toda aquela dor e sofrimento, em seus últimos segundos de vida, ele começa a refletir como nunca desejou riquezas, apenas uma vida simples e normal. E de novo, seu sonho parecia extremamente distante. E quando tudo parecia que estava perdido, o Denji e o Posta são deixados para morrer dentro de um latão de lixo.
mas acidentalmente, o sangue do Denji entra na boca do Pochita. E um milagre aconteceu. Assim que o Pochita sentiu o gosto daquele sangue, ele conseguiu se conectar com ele. Então ele se lembrou de algumas palavras do Denji, dizendo sobre a possibilidade de um demônio assumir um corpo morto. Além, é claro, de todos os sonhos e vontades que o Denji tinha. Esse momento deixou o Pochita extremamente emocionado e, ao mesmo tempo, decidido. Então, enquanto ele oferecia seu coração ao Denji e se fundia com ele disse que queria ver todos os sonhos e desejos do garoto se realizarem. E assim que eles se fundiram por completo, milagrosamente, o Denji estava curado e tinha se transformado. E agora, ele era um meio demônio. E com seus novos poderes, ele decide enfrentar toda aquela ordem de zumbis. E até mesmo o demônio zumbi, já que ele estava determinado a proteger o legado e os sonhos que ele partilhou com o Pochita. E após uma batalha intensa, o Denji supera todos os zumbis e divide o corpo do demônio zumbi ao meio, com sua motosserra, chocando todos com sua força e resiliência. Depois dessa batalha, os caçadores de demônio oficial chegaram no local e encontraram o Denji coberto de sangue, mas triunfante. E inesperadamente, uma caçadora se aproxima dele, impressionada e sem medo. E ela comenta sobre a natureza do garoto, já que ele não era nem humano e nem demônio. E antes do Denji desmaiar, a garota segura ele. E o abraço dela foi tão bom que ele literalmente ficou derretido. E enquanto ela o segurava, ela lhe deu duas opções. Ou ele seria tratado como um demônio e ela teria que matá-lo, ou ele seria tratado como humano, mas iria ter que virar um bicho de estimação para ela. E depois de ouvir suas opções, ele perguntou se ela iria alimentar ele e o que teria de café da manhã. E assim que a garota o ofereceu pão com geleia, além de várias outras coisas, ele imediatamente concordou com a oferta e ficou ansioso por ter um momento de paz depois de tanto caos em sua vida. Obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Não se esqueçam de dar aquela lida nos comentários. Tamo junto. Fui!